Hoje é o terceiro dia da construção da maquete da Basílica de São Pedro. Estou trabalhando aqui onde é a cúpula, deu 12 gomos. E aqui eu vou fazer mais uma pequeno detalhe. Se acaso eu pôr uma luz lá dentro, para ele clarear talvez aqui e um pouco em cima. Por hoje é só. O que eu fiz na Basílica de São Pedro hoje foi essas duas cúpulas. Esses pequenos detalhes aqui, onde vai sair mais 6 cúpulas menor. E por hoje, na maquete da Basílica de São Pedro, é só isso. Deus abençoe a todas as nações. Essa aqui é a maquete da Basílica de São Pedro pronta. E a Capela Sistina ao lado. Falta apenas a terceira maquete, que será o Auditório Paulo VI, que tem a cabeça de serpente. No final dessas maquetes farei 3 raios, indo uma em direção em cada maquete. Tanto na Capela Sistina um raio, na Basílica de São Pedro outro raio, e aqui na outra lateral estará o Auditório Paulo VI, que tem a cabeça de serpente. Essa maquete simbolizará quando Deus destruir totalmente esses reinos. Que é o reino do Anticristo. Aqui é o interior. Aqui é o interior da Capela Sistina, como é na original. Essa pintura aqui é como ela está na Capela Sistina, onde foi elegido todos os falsos profetas de Roma, que são as bestas, ou o quarto animal do livro de Daniel, que é o mesmo reinado da besta de Roma. Aqui eu quis botar a própria pintura que é lá na Capela Sistina original. Esse é o reino que em breve Deus destruirá. Se vocês analisar, vocês vão ver que tem uma coluna bem reforçada nesse lado e 2 no outro, como a original tem. Mas essas grandes colunas não vão servir de nada quando Deus fazer um grande terremoto e essa grande cidade se ruir em 3 partes. Lannatsea livindecora al alamodi
Shir Elohim. Essa é a maquete que eu falei que iria fazer, simbolizando a destruição, a ira de Deus e de Jesus contra o reino do anticristo. Uma nuvem com os 3 raios saindo, uma em cada templo pagão ali no Vaticano. E agora são 17h17. E eu colocando essa porta, encerra. Acabei de pintar, agora. Aqui, ó. A tinta está até molhada. Acabei 17h17. A maquete que simboliza a destruição do templo do anticristo. Essa aqui é a maquete pronta, simbolizando a ira de Deus e de Jesus contra o reino do anticristo, que são os papas de Roma. Aqui, a Capela Sistina, o raio de Deus indo contra a Capela Sistina, outro raio de Deus indo contra a Basílica de São Pedro, e outro raio de Deus indo contra o auditório Paulo VI. E aqui é o terço que eu, Pedro, acabei hoje. O próprio terço, que é o próprio 666, e as 6 bolas que existem no terço usado em todas as nações do mundo, onde o diabo, através dos papas, e o diabo também é um papa, que é o próprio dragão Bento XVI, onde o diabo ensinou todas as nações a repetir oração, e Jesus falou para não repetir oração. Reparem que no terço tem 6 bolas maiores, ou 6 bolas do mesmo tamanho, mas separadas para dar 6. Como eu, Pedro, já falei, o terço significa a terça parte ou o terceiro. Então, essas 6 bolas destacadas ou 6 bolas maiores é o terceiro 6 dos 666. E também esse terço está simbolizando o que Deus falou, que a besta de Roma, que é o Papa, viria com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para se salvarem. Essa maquete
simboliza a ira de Deus e de Jesus contra o reino do Anticristo. E esses 3 templos, a Capela Sistina, a Basílica de São Pedro e o Auditório Paulo VI, esses 3 templos pagãos, foram construídos onde era o Circo de Nero, onde matavam os cristãos e as testemunhas de Jesus. Como eu, Pedro, falei, se amanhã no velório do dragão Papa Bento XVI, se amanhã no velório do dragão Papa Bento XVI acontecer algo de diferente ali no Vaticano, em Roma, não estranhe. É apenas a palavra de Deus que a cada dia vai se cumprindo. Bom dia, nações. Eu, Pedro, estou me preparando para ir na direção daqueles montes, onde fica o rio Piraí, onde eu, Pedro, vou queimar as maquetes. Vou pegar o álcool e o perfume. Ai. E aqui dentro desse carrinho já estão as maquetes para serem montadas na margem do rio Piraí. Piraí, que significa flagelos, o açorrague feito com couro num pedaço de madeira, que significa açoites, flagelos, pragas. Isso significa Piraí. Agora eu, Pedro, estou indo na direção desses montes, que é para o rio onde será queimado as 3 maquetes.
Pedro. Olha que visão maravilhosa. Algo que Deus criou. Agora eu, Pedro, já estou bem próximo da montanha que eu, Pedro, vejo lá do vestiário, na empresa onde eu trabalho, e também vejo da rua dos apartamentos, e também vejo da janela de meu quarto. Estou mais próximo do rio agora. Mais lá para frente fica a igreja bem antiga, é uma igreja luterana, que fica bem perto do rio. A natureza que Deus criou é linda. Então vamos lá. Lindos pássaros que Deus fez. Olha. Tudo que Deus criou é lindo. Mas Deus também fez o pastor insensato, como diz na palavra de Deus. Deus falou que criaria um pastor na terra que não cuidaria das ovelhas, que no caso é o anticristo, que é o Papa. Ali é uma igreja luterana antiga, que fica do lado do rio. Aqui é as montanhas que eu, Pedro, vejo da janela de meu quarto e também da rua do apartamento e também do vestiário lá da empresa. Deus fazendo um pouco de vento lá nas árvores. Eu, Pedro, estou quase chegando.
E as montanhas ficam bem no lado do rio, aquelas montanhas que o Pedro olha do apartamento, da janela do meu apartamento. A mesma montanha que o Pedro gravei Deus fazendo um raio, encostando nela, há uns meses atrás. E essas montanhas ficam aqui no rio, onde o Pedro vou. Ficam no lado do rio onde o Pedro vou queimar a maquete. Antes de eu queimar a maquete, na margem do rio, dar uma gravada na montanha que fica no lado do rio. Essa montanha que o Pedro sempre olha da janela. E meu quarto é que um dia o Pedro gravei Deus lançando uns relâmpagos bem nela. Ficam no lado do rio. E esse é o rio onde eu, Pedro, vou queimar a maquete. Aqui é o mesmo lugar que o Pedro estava aquele dia que Deus deu ordem às aves dos céus para que voassem aqui em cima. Agora o Pedro está indo na margem do rio. Lembrando que quando Deus deu uma visão para o profeta Daniel sobre o fim dos tempos, Daniel estava às margens do rio Ulai, que na verdade hoje fica no atual Irã. Aqui é o rio onde o Pedro vou queimar, onde eu, Pedro, peguei as 12 pedras e onde eu, Pedro, vou queimar a maquete, as 3 maquetes. E aqui é a montanha que eu, Pedro, vejo da janela de meu apartamento. Então, eu, Pedro, vou começar a tirar as maquetes. Graças a Deus não teve nenhuma avaria. Nessa mais ou menos 1 hora. Cuidar no tirar, para não danificá-la antes do tempo. Eu, Pedro, vou dar uma desligada e vou ligar novamente. Eu, Pedro, já comecei a tirar a maquete e vou
prepará-la para botar em cima das 12 pedras. Agora vou pegar as 12 pedras. Agora o Pedro já tirei todas as maquetes e vou montá-la em cima das 12 pedras. As 12 pedras já estão montadas. Eu vou pôr a maquete agora em cima. Ali as montanhas. E aqui é a maquete que o Pedro já montei em cima das 12 pedras, que está misturada às outras pedras do rio. Aqui a maquete da Basílica de São Pedro. A maquete do Auditório Paulo VI e a maquete da Capela Sistina. E aqui é o terço, onde Deus revelou a mim, Pedro, também para todas as nações, que é o próprio 666. Eu, Pedro, vou lançar 7 lances de perfume nessa maquete, onde nem os melhores perfumes poderão salvar Roma no dia que Deus castigar ela, quando se cumprir Apocalipse capítulo 18, versículos de 1 a 24. Ah, Senhor Deus, aceite isso como um memorial sagrado. A tua palavra diz: Estainai reu rearim, meai avó enri mein Adonai Osé, chamai vaharedes. Ergo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Agora eu, Pedro, vou lançar 7 lances de perfume, 7 vezes cada maquete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o resto do perfume em redor. E o resto do perfume em redor. E um pouco no rio. Para finalizar, o restante no rio. Agora eu, Pedro, lançarei álcool na maquete. E vou pôr fogo, simbolizando a destruição da cidade de Roma em um dia, quando se cumprir Apocalipse capítulo 18, versículos de 1 a 24.
Essas maquetes estão simbolizando, a queima dessas maquetes estão simbolizando quando Deus destruir a cidade de Roma em um dia. A queima dessa maquete está simbolizando quando Deus destruir a cidade de Roma em um dia para se cumprir. Apocalipse capítulo 18, versículos de 1 a 24. Onde Deus fala que vai queimar a cidade de Roma no fogo e depois afundá-la no mar. E aqui é o vento, um pouco de vento que Deus está fazendo agora. Ah, que Deus aceite isso como memorial sagrado. A maquete que eu, Pedro, levei 11 dias para fazer e que agora está sendo queimada e simboliza quando Deus destruir a Roma no fogo e depois afundá-la no mar. Esse é o rio que o Pedro tinha pego as 12 pedras. Essa é a montanha que eu sempre gravo, que vocês veem nos vídeos, que eu tenho a visão lá do meu apartamento, fica no lado do rio aqui, que eu, Pedro, peguei as 12 pedras, aqui nesse rio chamado Piraí. Piraí significa flagelo, pragas, açoites, tipo aqueles couro ligado à madeira, que significa flagelo, é punir um animal ou um ser humano. E a vinda das duas testemunhas está muito próxima, as duas testemunhas de Apocalipse 11.
São já 20 minutos e 34 segundos de vídeo. E que Deus abençoe a todas as nações. Eu, Pedro, vou ver se gravo mais um pouco antes de voltar. Isso foi em memorial sagrado para Deus. Agora que o Pedro queimei, graças a Deus, as 3 maquetes. E o terço, que significa o 666. Vou mostrar mais um pouco do rio. E agora da maquete. Tá só as cinzas. Aqui, ó, onde vocês estão vendo. Só tá as cinzas. É isso aí. Isso foi feito em memorial sagrado para Deus, que significa o dia que Deus destruiu a cidade de Roma, em um dia. E que Deus abençoe a todas as nações. Aqui foi Sandro Pedro no canal Eclesiastes 11:5.